Fortaleça a sua fé. Nós temos que fortalecer a nossa fé. A nossa fé tem que estar exercitada, capacitada. Amém? Temos que nos alimentar e fortalecer a nossa fé. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Nesta passagem de Marcos diz: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Há outras versões que dizem: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Incredulidade. Este pai queria a cura do seu filho. E Jesus perguntou-lhe se ele cria. E ele imediatamente respondeu e disse: eu creio. E pediu ajuda para a sua falta de fé, para a sua incredulidade. Então, a fé precisa de ser alimentada. Nós precisamos de alimentar a nossa fé. Como nós alimentamos também o nosso corpo com comida, a nossa fé também precisa de ser alimentada. E o alimento da fé é a palavra de Deus. Amém? Mas a fé também precisa de ser exercitada como um músculo. Porque se tu comeres, a única coisa que vai acontecer é que vais engordar para os lados. Os teus músculos vão crescer, vão ficar flácidos, mas não têm força. Por isso, se vai ao ginásio, se exercita, a fé é parecida. A fé tem que ser exercitada. Temos que alimentar e exercitar. Temos que estar cheios da palavra de Deus, mas depois temos que pôr a fé em prática. Amém? Então, diante de uma situação em que os discípulos não souberam exercer a sua fé, Jesus precisou repreender a sua incredulidade. Aqui mesmo em Marcos 9, 19. Marcos 9, 19 diz: respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Porque os discípulos não conseguiram expulsar os demónios daquele menino, não conseguiram libertar aquele menino. E Jesus disse: até quando? Eu vou estar com vocês. E um homem reconheceu a sua fraqueza, mas passou a crer. Ou seja, os discípulos que caminhavam com Jesus tinham a palavra, conheciam a teoria, mas não tinham posto em prática. Este homem recebeu e disse: eu creio, ajuda-me. E pôs a pouca fé que recebeu, pô-la em prática. Porque ele passou a crer. Então nós temos que não só ter a palavra, conhecer a palavra de Deus, mas temos que crer. E temos que, como este homem, reconhecer a nossa falta de fé e pedir ajuda a Jesus Cristo, a Deus. Amém? Então, isto mostra que a fé não é uma posição ou palavras apenas, mas é algo sobrenatural. A fé não são palavras, não são coisas escritas que tu dizes de uma forma vã, não são rezas, não são talismãs, não são nada dessas coisas que tu podes repetir de maneira vã. Não, a fé exercita-se. A fé é algo que vem de Deus.
Amém? A fé está baseada na palavra de Deus. Está baseada nesta palavra. Mas não é algo repetitivo. É algo que tu exercitas, que tu pões em prática. Na tua vida cotidiana em casa. Na tua vida cotidiana em casa, no trabalho, é algo que tu tens que pôr em prática na tua vida. Familiar, saúde, económica. Nós temos que pôr a fé em prática. Temos que exercitá-la. Temos que reconhecer, crer, pedir ajuda a Deus e encher-nos da palavra, do alimento. Amém? Então a pergunta que se faz nesta noite é: a sua fé está fraca? Então, nesta noite vamos aprender, através de vários pontos, como exercitar a nossa fé. Como é que vamos ao ginásio? Como é que levamos a fé ao ginásio e a exercitamos? Para ficarmos com força. Amém? Primeiro ponto. Busque fé na palavra de Deus. Toda a nossa fé e as nossas orações devem ter base bíblica. A fé e as orações têm que ter base bíblica. Amém? Veja, tudo o que a palavra diz, tudo o que a palavra diz, ao contrário do que o mundo diz. Devemos resistir aos pensamentos maus desde o primeiro momento. A palavra de Deus diz uma coisa, mas o mundo vai dizer outra. Vai dizer coisas contrárias à fé. Vai tentar derrubar a tua fé. Amém? Então, tu e eu temos que resistir a esses maus pensamentos. Porque esses maus pensamentos vão buscar destruir a tua fé. Amém? E nós temos que buscar fé na palavra de Deus, nas promessas que estão na palavra de Deus. Amém? Então, tenha a certeza de que as promessas de Deus, as Escrituras, incluem coisas que você pede e que você está esperando com fé. Tenha a certeza de que as promessas de Deus, as Escrituras, incluem as coisas que nós pedimos. Ou seja, o que nós pedimos não pode estar fora da palavra de Deus. Não tem que ser algo completamente descabido ao que diz a palavra de Deus. Óbvio, no sentido prático tem que ser algo que não seja contrário à palavra de Deus. Algo que seja pecado, que não seja bom. Pedir o desaparecimento de alguém, talvez. O mundo ensina essas coisas, divórcios, essas coisas não são o que a palavra de Deus diz. Nós temos que pedir coisas boas, o que a palavra de Deus diz. A nossa fé tem que estar firmada nas promessas da palavra de Deus. Amém? Quantos estão a entender aqui nesta noite? Amém? Então, não podemos crer além da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem, a fé é pelo ouvir. A fé torna-se real na tua vida pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E como é que tu ouves a palavra de Deus? Lendo a Bíblia, declarando a Bíblia em voz alta, lendo, tu estás a ouvir a palavra de Deus e a fé se vai materializar na tua vida. Amém? Então, a falta de conhecimento das Escrituras provoca uma anemia espiritual.
A falta de conhecimento das Escrituras vai provocar anemia espiritual. Nós também, se nos deixarmos de alimentar, se deixarmos de comer, o que é que vai acontecer? Vamos ficar fracos, sem força, e vamos ficar fraquinhos, com anemia. Vai-nos faltar vitaminas, vai-nos faltar ferro, vai-nos faltar uma data de coisas. Também a palavra de Deus tem que estar, é o alimento da nossa fé. Amém? É o alimento da nossa fé. Amém? Pois a palavra de Deus é o único alimento que Deus deu ao seu povo. O único alimento que Deus deu ao seu povo para alimentar a fé é a sua palavra. Então nós temos que estar cheios da sua palavra. Temos que estar bem alimentados. Alguém que vai trabalhar, que vai para o ginásio, ou que vai trabalhar para um trabalho de força, sei lá, pegar em pesos, sacos de cimento, caixas, tem que estar bem alimentado, certo? Senão não vai ter força para o fazer. Alguém que vai conduzir, que é um motorista, tem que estar alimentado para estar atento. Certo? Então, o cristão tem que estar alimentado da palavra de Deus para ter força. Amém? O cristão tem que estar cheio da palavra de Deus para poder resistir ao diabo, para poder resistir aos pensamentos contrários à palavra de Deus. Porque o inimigo vai lançar setas, vai enviar pessoas para te dizerem: tu não podes, tu não és capaz, já não há solução. E tu tens que ter capacidade para resistir. E só tens essa capacidade para resistir se estiver cheio da palavra de Deus. Amém? Amém? Os irmãos querem estar cheios da palavra de Deus ou não? Ou queremos ser anémicos da fé? Amém? Não, eu não quero. Precisamos de saber que a palavra de Deus, precisamos saber o que a palavra de Deus diz para alinharmos a nossa fé às suas promessas. Tu e eu precisamos saber o que é que esta palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz para estarmos alinhados às suas promessas. Porque a palavra de Deus diz que há promessas de bem, de paz, de vida, de prosperidade, de saúde, etc, etc e etc. Mas como é que tu vais saber quais é que são as promessas que Deus tem para a tua vida se não lemos a palavra de Deus? Então nós temos que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de poder de fé. A palavra de Deus é a tua fonte de conhecimento para exercitar, para que a tua fé tenha força, esteja alimentada. Amém? Amém? Então, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Por ler, meditar, declarar a palavra de Deus. E alinhar as tuas orações às promessas de Deus. Ainda que o mundo venha, o inimigo venha, que venham pessoas enviadas pelo inimigo. Não é pessoa. Ela foi enviada, nem sabe que foi enviada. Ou talvez saiba. Não sei. Mesmo que venham esses ataques, tu estás forte, tens a palavra de Deus para dizer as promessas que Deus tem para mim. São estas. E resistes ao diabo. Resistes a esses maus pensamentos, a essas palavras enviadas contra ti. Amém? Segundo ponto, para fortalecer a nossa fé. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento dos nossos pecados. Amém? Reconheça que você é um pecador. Porque 1 Coríntios 11:31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então,
nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. O perdão vem através do arrependimento. Tu e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E tu dizes, mas eu já aceitei Jesus, já pedi perdão pelos meus pecados. Sim, mas ainda não somos perfeitos. Ou há aqui alguém perfeito? Se ouvir aqui alguém perfeito, pedimos já a Deus que venha e que leve já para o céu. Estou a brincar. Nós não somos perfeitos todos os dias, fazemos coisas erradas. Contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho, contra o nosso amigo, contra um colega de trabalho. Todos os dias, ou algum dia na nossa semana, nós vamos fazer algo errado, algo que não está correto. E Deus e nós precisamos nos arrepender dessas faltas contra o nosso próximo. Amém? Então, o pecado é a fonte de toda a fraqueza que luta contra a sua fé e o afasta de Deus. Romanos 3, 23. Se pudessem ajudar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecamos. Não há um sequer que não tenha pecado. Todos nós pecamos. E estávamos destituídos da glória de Deus. Quem nos trouxe de volta foi o sacrifício de Jesus e o arrependimento dos nossos pecados. Amém? Então, coloque a sua vida em ordem diante de Deus. E seja rápido para perdoar e para crer em Deus e para arrepender-se. Nós temos que ter uma vida de perdão. Jesus Cristo veio a esta terra e um dos maiores mandamentos que Ele nos deu foi o amor. O amor e o perdão. Jesus falou de perdão, de perdoar o outro. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, perdoa-lhe. E disse 70 vezes 7. Então, nós temos que ser rápidos em perdoar. Não reter a ofensa no nosso coração. Porque retermos a ofensa no nosso coração também traz consequências más à nossa vida. Nós temos que aprender a perdoar. A arrependermos-nos dos nossos pecados. Amém? Não demora a fazer isso. Quando você se arrepende dos seus pecados, começa a acreditar na santidade de Deus, reconhecendo que é pecador diante de um Deus santo. O nosso Deus é um Deus santo. E quando nós começamos a viver uma vida de arrependimento, uma vida de perdão, nós começamos a acreditar em um Deus santo. E reconhecemos isso. E reconhecemos que nós somos pecadores e nos submetemos a Ele. Amém? Então, o pecado é o que enfraquece a nossa fé. O pecado vai enfraquecer a nossa fé. É como tu te alimentares muito bem com verduras, sopa, e a seguir comes 2 tigelas de chocolate, mousse de chocolate. Tipo o Pedro, aqui. Então, ou seja, alimentaste muito bem e a seguir estragaste tudo com os doces. Na tua vida espiritual é o mesmo. Lês muito a palavra de Deus, mas a seguir estragas tudo com o pecado. Porquê? Porque também talvez não tenhas alimentado o suficiente a palavra de Deus para resistir ao pecado, para resistir ao inimigo. Então, tu e eu temos que aprender a resistir ao inimigo. Temos que estar cheios da palavra de Deus. Temos que resistir ao pecado. E quando pecamos, arrepender-nos. Olha, Deus, perdoa, fiz isto e arrependi-me. Agora não vivas, também não vivas, é uma vida de arrepende-se, peca. Não andes no ciclo. Amém? Então, arrependa-se dos seus pecados, porque o pecado enfraquece a nossa fé.
Terceiro ponto. Resista às dúvidas. Tenha a certeza de que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus é permitida na sua vida. Hebreus 12:1. Diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, vamos desembaraçar-nos do pecado. Vamos desembaraçar-nos da dúvida. Não vamos deixar que o inimigo venha até a nossa vida com dúvida. Amém? Peça com fé e não duvide. Tiago 1, 5 a 7. Tiago 1, 5 a 7. O meu Tiago está desaparecido. Diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé e sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, peça com fé, sem duvidar. Porque o que duvida anda como a onda do mar. Hoje está, amanhã não está. Hoje está, amanhã não está. Então, resiste à dúvida. Porque o inimigo vai trazer dúvida ao teu coração, à tua mente. Vai tentar lançar a semente da dúvida. E dizer, será que é bem assim a promessa? Não, olha, foi lá para aquele tempo. Estava escrito lá na Bíblia, foi para aquele tempo, já não é para ti. Não é para ti. Tu cometeste tantos pecados que, olha, é para o teu irmão. Tu és tão mauzinho que isso não é para ti. Vai trazer-te a dúvida. Vai-te fazer duvidar das Escrituras. Então nós temos que resistir à dúvida. Porque essa é a arma do inimigo. Trazer dúvida ao coração do homem. Amém? Então temos que resistir à dúvida. Crendo que aquilo que você pediu já lhe pertence. Nós temos que crer que aquilo que nós pedimos já nos pertence. Se tu estás a pedir cura, tu tens que dizer obrigado, Pai, porque eu já tenho a cura. Pai, obrigado porque a minha família já está salva. Tu tens que crer pela fé. Ainda que não vejas com os teus olhos naturais, tens que ver pela fé. Amém? Não podemos duvidar. Eu sei, às vezes é difícil. Às vezes as circunstâncias são complicadas. Mas temos que nos agarrar à palavra de Deus. Não estou a dizer que cometas nenhuma loucura pela fé e não é isso. É agarrarmos à palavra de Deus. E quando a dúvida vier, resistirmos à dúvida. E dizer, olha, Satanás, não é isso que Deus diz na tua palavra. Amém? Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Diz, portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Tudo o que pedirmos em quê? Em oração. Cremos que já o receberemos e assim sucederá. Então aquilo que pedires em oração e acreditares,
Vai suceder. Mas pode não suceder amanhã. O tempo de Deus não é o teu tempo, não é o meu tempo. Deus tem o seu tempo. Nós oramos, acreditamos e Deus faz o seu trabalho. Só temos que acreditar. Amém? Permaneça inabalável e não vacile. 1 Timóteo 6:12. Combata o bom combate da fé. Temos que combater o combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e faz a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Mas permanecer inabalável e não vacilar. Amém? Entregue as suas fraquezas diante de Deus, sabendo que se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. 1 João 3:21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Então, nós temos que ir com confiança diante de Deus. Temos que ir acreditando, sabendo, Pai, eu acredito que Tu podes fazer. Amém? Tu podes curar-me, Tu podes salvar a minha família, Tu podes mudar o rumo da minha vida, Tu podes mudar o rumo no meu trabalho. Amém? Não podemos duvidar. Apesar de sermos atacados por dúvidas na mente, devemos crer de todo o coração, porque o milagre só acontece se não duvidarmos no coração. Marcos 11:23 diz: E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será. Crer e não duvidar. Então, a dúvida é um inimigo da fé. Então, nós temos que resistir à dúvida. A dúvida não vem de Deus. Quando tu tens muitas dúvidas no teu coração, na tua vida, isso não vem de Deus. Amém? A dúvida não vem de Deus. Mas a fé, sim. A fé é a certeza. Amém? O autor F.F. Bosworth ensina: se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas próprias dúvidas. Duvide das suas próprias dúvidas. Porque são elas que não merecem confiança, mas jamais de Deus e da sua palavra. Então, duvide das suas próprias dúvidas, mas jamais de Deus e da sua palavra. Porque a sua palavra é fiel, é justa, é inabalável, é imutável, não muda. É a mesma hoje, ontem e eternamente. Esta palavra não muda. Serviu lá atrás e continua a servir hoje. Amém? Então, devemos resistir à dúvida. Quarto ponto. Identifique o mal. Entenda que a fonte da oposição está na pessoa de Satanás. Por isso, resista com firmeza. João 10:10. Pois o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então quem é que veio para matar, roubar e destruir? O inimigo. Então devemos identificar o mal. Resista a toda a dúvida, não aceitando nada contrário à palavra de Deus. Porque o único que veio para trazer doença, enfermidade, dissensão na família, no lar, que veio para trazer doença, que veio para roubar, que veio para derrubar
a felicidade, que veio para te roubar a vida, esse é o inimigo. Ele é o único que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem te dar vida e vida com abundância. Amém? 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se Deus fez novo, se Deus fez tudo novo na tua vida, se as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, não podemos duvidar. Amém? Amém? E não devemos ter medo do inimigo. Tiago 4:7. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quarto ponto, identifica o mal. Qual é o mal? O mal é o inimigo. Está identificado, está rotulado. Foi vencida há 2000 anos atrás pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando tu o lembras, olha, há 2000 anos atrás Jesus Cristo morreu por mim, para que eu tenha vida, para que eu fosse curado, sarado, para que a minha família fosse salva, para que o meu lar fosse restaurado, para que eu fosse feliz. Não há mais nada que eu tenho que fazer. Resista ao diabo. Lembra-o da derrota dele. Lembra-o que ele já está derrotado. Que ele não tem poder algum sobre os filhos de Deus. Amém? Amém? Então, não aceites nada maligno na tua vida. Não aceites o que o inimigo quer trazer contra a tua vida. Os irmãos parece que estão assim meios... Quinto ponto. Cuida dos seus pensamentos. Os pensamentos produzem palavras e ações. Os pensamentos produzem palavras e ações na nossa vida. Então nós temos que cuidar daquilo que nós pensamos. Tenha pensamentos de fé, fale palavras de fé e leve o seu coração a declarar vitória. Tenha a palavra de Deus na sua boca. Resista ao diabo. Diga-lhe, tu não vens me perturbar hoje. Porque Deus já me deu a vitória. Eu tenho vitória em Cristo. Jesus Cristo morreu por mim há 2000 anos atrás para me dar a vitória. Tu estás debaixo dos meus pés. Tu aqui não tens poder. Porque Ele às vezes vem para nos estragar o dia. Vem com os seus enviados, com pensamentos, para te derrotar, para que vem-te trazer coisas para destruir-te o teu dia e começa a ter pensamentos errados, mas tu tens que o lembrar da sua derrota. Amém? Temos que cuidar dos nossos pensamentos. Temos que encher a nossa vida de coisas boas, a nossa mente. Temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Às vezes enchemos a nossa mente com notícias, com scroll nas redes sociais, e às vezes vemos coisas que não trazem, agora fugiu uma palavra, edificação à nossa vida, que não edificam a tua vida, que trazem morte e não vida. E através dessas coisas que nós vemos, o inimigo vai semeando a dúvida. E nós damos lugar. E os nossos pensamentos começam a ficar todos trocados. Então saiba a quem você pertence e a quem você serve. A Deus. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7,
Mateus 7, 24 a 27. Diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmão, a sua vida, a tua e a minha vida têm que estar fundamentadas na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Se uma casa estiver com as suas fundações postas na areia, vem a tempestade e a casa cai. Mas se a casa estiver com as suas estacas, com as suas fundações postas na rocha, vem a tempestade e a casa mantém-se firme. Amém? Mesmo se construírem algo na praia, os construtores vão cavar até encontrarem rocha. Porque eles sabem que a areia move-se, a areia desaparece, a areia vem o vento e vai embora, a areia vem a água e leva, e a casa vai atrás. Então, a tua vida tem que estar fundamentada na rocha, tem que estar fundamentada em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Amém? Não tolera por um só momento um pensamento contrário aos pensamentos de Deus para si. 2 Coríntios 10, 5. Diz: destruímos argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Devemos levar os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Os nossos pensamentos têm que estar de acordo com Cristo. Devemos resistir aos pensamentos maus. Amém? Toda a sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribui para a sua fé deve ser completamente resistido. Tudo o que vem à nossa vida, que seja contrário ao que diz a palavra de Deus, devemos resistir. Todos os pensamentos que sejam de morte, de destruição, de tristeza, todos esses pensamentos não vêm de Deus, irmão. Deus não quer tristeza para a tua vida. Deus não quer morte. Deus não quer destruição do teu lar. Isso não é o que Deus quer. Então tu deves resistir a isso. Se Ele começa a te lançar esses pensamentos, essa visão de que, talvez já chegou ao fim, está na altura de arranjares outra pessoa. Isso não são pensamentos de Deus. Já não há solução para a tua vida. Vais viver pobre, morrer pobre, morar na rua. Isso não são os pensamentos, isso não são pensamentos enviados por Deus. Deus não envia esses pensamentos à tua vida. Amém? Então, guarde-se contra todo o pensamento maligno que entrar na sua mente. Quando venham pensamentos malignos à sua mente, resista-lhes. Fique longe de todos os lugares e de todas as coisas que não apoiam a sua fé, de que Deus já respondeu à oração. Fique longe. Se você vai a um sítio, ainda que sejam pessoas que você gosta muito, mas essas pessoas vão desviá-lo do propósito de Deus, vão desviá-lo do que Deus diz para a tua vida. Diz: olha, obrigado, gosto muito de vocês, mas hoje não é o dia. Se tu não tens força para estar lá no meio deles, se não tens força para resistir, diz: olha, hoje não é o dia para estar com vocês. Porque se isso te vai fazer mal, amém?
Então, edifica a sua mente com pensamentos de fé. Enquanto edificamos a nossa mente com pensamentos de fé, nós estamos a exercitar a nossa fé. Estamos a fortalecer a nossa fé. Por isso, nós alimentamos com a palavra de Deus e depois exercitamos a fé, puxando pensamentos de fé. Amém? Porque pensamentos produzem palavras e ações. Então, se os teus pensamentos estão em coisas de bem, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, isso vai produzir palavras e ações de bem. Amém? Então, edifica a sua mente com pensamentos de fé. 6º ponto e penúltimo ponto. Vencer o medo. Vencer o medo. O medo é uma estratégia covarde e mentirosa de Satanás. O inimigo traz medo à nossa vida. O inimigo das nossas almas tenta o tempo todo enganar-nos com alguma ameaça, com medo. Se não conseguir através de dúvida dentro do seu coração, então ele tentará colocar temor por algo. Ele vai tentar pôr-te medo por alguma coisa. Porque se fizeres isto, vai acontecer isto e vai acontecer aquilo. E depois há aquilo e ai que vão sair e ai a viagem e ai aquilo. Vai-te pôr medo por tudo. E a tua vida tem que estar posta em Cristo. Tens que dizer, não, a minha vida está guardada em Cristo. Só Ele sabe, só Jesus sabe o amanhã. Então não vamos ter medo. O medo funciona como um ímã para atrair problemas. O medo exagera as dificuldades da vida. O medo exagera as dificuldades da vida. O medo atrai os problemas. O medo atrai os problemas. Jó 2,35 diz: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Jó diz: o que temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Porquê? Ele tinha medo. Em alguma área da sua vida ele tinha medo de perder os filhos, de perder a sua casa, receava ter alguma enfermidade e isso atraiu à sua vida. Então tu também não podes dar lugar ao medo, porque o medo vai ser como um ímã, vai atrair os problemas à tua vida. O medo não é de Deus. O medo não é algo enviado por Deus. Não estou a dizer que é medo de um penhasco e de te atirares lá para baixo. Isso é um medo natural. Porque se te tirares de um penhasco, lamento, mas de boa saúde não deves ficar. Porque é uma lei natural. Mas o inimigo traz-te medo de coisas que ainda nem sequer aconteceram. O medo é do tipo, tu estás no teu trabalho, está tudo bem, e ele começa, se calhar vão-te despedir. O teu chefe está a fazer isto, vai-te despedir. E talvez nem seja nada disso. Mas tu começas a assimilar o medo no teu coração. O medo começa a apoderar-se do teu coração. E vai atrair esse problema à tua vida. Porque o medo é como o ímã, atrai os problemas, atrai, porque talvez tu comeces a ficar com medo, começas a fazer as coisas mal, começas a atrair. Tenho medo, vou ficar com alguma doença. Ficas com tanto medo que vais ter a doença que te distrais de cuidar para não teres a doença. Então, o medo não vem de Deus. Amém? 1 João 4,18 diz: no amor não há. E Deus é o quê? Deus é o quê? Pelo contrário, o perfeito amor expulsa
o medo. Porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele expulsa o medo. Amém? O perfeito amor expulsa o medo. Então tu não tens que levar uma vida de medo, uma vida de preocupações, porque Deus tem algo grande, maior para ti. O inimigo vai tentar vir com medo a ti. Mas isso não é o que Deus tem para ti. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de quê? De poder, de amor e de domínio próprio, de moderação. É isso que Deus te deu. Então o medo também deve ser enfrentado e resistido para fugir de nós. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus e Ele fugirá de nós. Amém? Então, o contrário de crer é ter medo. O contrário de crer é ter medo. Como começamos lá no início, lá em Marcos, o pai daquele menino, quando Jesus disse-lhe: tu crês? Ele disse: eu creio. Ajuda-me com a minha incredulidade, a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer o medo. Então ele passou a crer. Ele assumiu e disse: eu antes não acreditava, eu era incrédulo. Mas agora eu creio. Então o medo é o contrário de crer. Amém? Então vamos resistir ao medo. 7º ponto, para terminar, o grupo pode ir subindo. Sei que já me estendi um pouquinho na hora. Amém, glória a Deus. 7º e último ponto diz: veja tudo com os olhos da fé. Veja tudo com os olhos da fé. Agir e falar como se já tivesse recebido. Deseje sinceramente o benefício que você pediu a Deus. Mateus 18:19. Mateus 18:19. Diz: e também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito, porque por o meu Pai que está nos céus. O que 2 concordarem na terra será concordado no céu. Amém? Então, vê pelos olhos da fé. Depois, saiba que a palavra de Deus é operante e garante que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Tudo o que pedirmos em oração, vamos receber e crermos. Amém? Então nós temos que ver pelos olhos da fé. A partir do momento em que você orou, creia que você já tem aquilo que pediu. Dê graças a Deus. Você pediu? Diz: Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço cura, eu recebo cura na minha vida. E depois passas a agradecer. Diz: Pai, eu te agradeço porque eu já estou curado. Pai, eu te agradeço porque a minha família já está salva. Pai, eu te agradeço porque eu já fui promovido no meu trabalho. Pai, eu te agradeço porque a minha vida já foi transformada, porque eu já passei da escassez à prosperidade, porque eu passei da tristeza para a alegria. Pai, eu te agradeço, te dou graças pela minha vida e dá-lhe graças. Ser grato, dá graças a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele vai fazer. Temos que ser gratos. Amém? Mantenha firme a sua confissão de fé, chamando as coisas que não são como se já
chamando as coisas que não são como se já. Para agradar a Deus não é preciso obras. O homem tentou deturpar a palavra de Deus e dizem que para agradar a Deus precisas de fazer boas obras. Fazer boas obras é bom. Demonstras o que está dentro de ti. Mas para agradar a Deus, tu precisas de fé. Tu precisas de crer. Porque a salvação não vem pelas obras, mas vem por crer. Amém? Então, para agradar a Deus não é preciso obras, mas fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem diz, irmão, não sou eu? Não é um pastor? Não é alguém que sobe um púlpito para pregar? Quem diz é a palavra de Deus. Diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é preciso que te aproximes de Deus e creias que Ele existe. E Ele é galardoador dos que o buscam. Então, irmão, a fé não é pelas obras. As coisas não são pelas obras, mas pela fé. Para que tu agrades a Deus, é pela fé, não pelas obras. Então, a partir de hoje, haja como já tenha recebido aquilo que você pediu. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não por vista. Então, tu e eu temos que caminhar por fé e não por vista. Não por aquilo que vemos. Porque se caminhamos por aquilo que vemos, às vezes não vemos coisa boa. Vemos desgraça. Vemos enfermidade. Vemos um chefe que nos trata mal todos os dias. Um professor que acorda mal disposto. Que é de carne e osso como tu. Então nós não podemos caminhar por vista, mas por fé. Temos que caminhar por fé e não por vista. Tu tens que caminhar por aquilo que ainda não vês. Tens que caminhar pela fé. Agir como já tivesses recebido. Agir como se a situação já tivesse alterada. E quando tu passas a ação, a situação começa a alterar-se. O problema que estava à tua frente começa a desmoronar-se. Amém? Glorifica Deus antes mesmo da bênção se manifestar. Romanos 4:19-21 diz: e não enfraqueceu na fé, aqui estava a falar de Abraão, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então Abraão aqui podia duvidar. Já tinha 100 anos, tinha havido uma promessa de Deus, ele podia dizer, olha, mas ele não duvidou. Continuou a acreditar. Não atentou para o tempo. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Com ação de graças. Então as nossas petições devem ser levadas diante de Deus. Não devemos estar inquietos com coisa alguma. Devemos levar as nossas petições em oração e súplicas, com ações de graças, dando graças a Deus. Então, veja as coisas espiritualmente. Seja agradecido.
Glorifica Deus antes de ver a resposta. Mesmo antes de veres a resposta, glorifica a Deus. Dá-lhe graças, agradece, seja agradecido. O povo de Deus tem que ser um povo mais agradecido. Tem que ser um povo grato. Um povo que agradece. Que é grato pelo que Deus faz, pelo que os outros fazem na tua vida. Às vezes não damos valor ao que os outros fazem na nossa vida. Às vezes fazem-nos o bem. Pessoas te fazem bem, ajudam-te e nós não somos gratos. A todo o tempo estamos a ver o argueirinho que está lá no olho do irmão. Ele ajudou-me, mas ele tem aquele problemazinho. Temos que ser gratos em todo o tempo. Temos que ver pela fé. Temos que exercitar a nossa fé. Temos que estar... A palavra de Deus tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Porque as promessas de Deus não estão em nenhum lugar, não estão em nenhuma casa, em nenhum santuário. As promessas de Deus estão na palavra, na sua palavra. A sua palavra contém tudo aquilo que tu precisas. Não há nada nem ninguém, é só a sua palavra. Então fortalece a sua fé. A declaração de Jesus, comparando a fé com a semente do grão de mostarda. Jesus comparou a fé como a semente do grão de mostarda. O grão de mostarda é algo muito pequenininho, mas que dá uma árvore tremenda, frondosa. Lucas 17:6, para terminarmos. E diz o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É este monte, é esta árvore. Se tivéssemos fé como um grão de mostarda, só um bocadinho de fé. Então tu e eu não precisas de uma fé gigante. Precisamos de uma fé pequenina. Só o exemplo de Jesus é, olha, um grãozinho de fé, como um grão de mostarda, um grãozinho, tu já tens imensa fé. Amém? Então, Jesus mostra que não importa o tamanho, mas sim a força. Então, tu tens que ter a tua fé exercitada. Amém? Tens que levar a tua fé ao ginásio. Não importa o tamanho que tu tenhas. Não importa o tamanho do gigante que se imponha na tua frente. Se tu tens força, tu vais derrotar esse gigante. Pela fé. Se a tua fé está exercitada, está capacitada, tu vais derrotar esse gigante que vem à tua frente. Amém? Porque mesmo uma pequena semente consegue brotar lá debaixo da terra. Uma semente é semeada, abrem o buraco, põem a semente lá, o agricultor ou o semeador põe a semente, cai na terra, fecha. A semente não vê sol, só recebe água, o alimento. O alimento da semente é a água. Começa a criar raízes, vai buscar os nutrientes, as proteínas, tudo o que precisa na terra, a água, para crescer. Vai criando, vai se fortificando. E depois então sai para fora e sai uma árvore tremenda, frondosa. Saem árvores de frutos. Mas começou lá em baixo. Começou escondida. Também a tua fé tem que começar no íntimo, no secreto, com Deus. É lá com Deus que a tua fé é exercitada, que a tua fé é capacitada, para que quando venhas para fora tenhas força. Ela venha capacitada, venha exercitada. Amém? Então, abandone tudo o que enfraqueça a sua fé. Porque da mesma forma como a semente, a fé não é pelas aparências, e sim pelo poder de Deus, que é o único que pode dar vida e fazer milagres acontecer. Amém?